O transtorno do espectro autista, conhecido popularmente como autismo, pode ser assimilado a um arco-íris, com variações de cores, não se sabendo ao certo quando uma cor se encaixa na outra. Quando falamos do tipo de apoio ou suporte que a criança com autismo vai precisar, não é diferente. Diferentes abordagens de tratamento serão aplicadas de acordo com a necessidade e a realidade de cada criança. O autismo é caracterizado por um déficit social e na comunicação. Cada criança pode apresentar um comportamento diferente e é no convívio familiar que pode ser observado os primeiros sinais. Elma, Joseandra e Claudete são mães de autistas e elas explicam quais os primeiros sinais apresentados por seus filhos. 1 ano e 4 meses a gente foi aí que veio aquela situação assim, não, tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa que não está dentro daquilo que era para ele já estar fazendo. Então eu comecei a buscar profissionais com 1 ano e 4 meses. A Alicia, ela tem um priminho, né, com a mesma idade, na verdade nasceram no mesmo ano, só que ele é 6 meses mais velho. E aos 2 anos a gente foi para uma viagem em família e eu percebi que ela não estava acompanhando o desenvolvimento dele. E nesse sentido a gente voltou, né, para Porto Velho e a gente já foi procurar uma fono, porque ela não estava falando, a gente foi procurar uma fono. Eu descobri o autismo nos meus filhos, porque como eu tenho 2 filhos, eu descobri eles com 2 anos e meio e 4 anos. Então, assim, o mais velho tem 10 anos hoje e o mais novo 8. O primeiro passo é procurar a ajuda de um especialista em análise do desenvolvimento infantil, mais precisamente um neuropediatra. Este é o profissional habilitado para observar e diagnosticar o nível de apoio que a criança precisa desenvolver em seu aprendizado. Fernanda é neuropsicóloga e explica sobre os critérios do diagnóstico. O diagnóstico de autismo, nós temos alguns critérios para esse diagnóstico, né? Então nós temos lá os 2 grandes critérios que a gente tem, são crianças com atraso na comunicação, linguagem, né? Que é uma comunicação mais comprometida, vamos colocar assim, né? Muitas vezes com dificuldade em preposições, dificuldade em modulação de voz, dificuldade em sustentar diálogos, né? São crianças que muitas vezes geralmente falam em terceira pessoa, né? E nós temos também um outro critério de diagnóstico para o autismo, que são os movimentos, os comportamentos estereotipados e restritos, né, repetitivos, que são aqueles famosos flaps de mão, né, as crianças que são mais, que têm alterações sensoriais, que têm fixações em rotinas, né, um padrão mais rígido, as brincadeiras são sempre as mesmas, não conseguem variar. Aí é aquilo que a gente tem de clássico, que a gente fala, né? Enfileira carrinhos, enfileira os bonequinhos, né? Então, esse é falta do contato visual, dessa interação social. Então, quando a gente está falando do autismo, a gente está falando desses critérios. A profissional explica também sobre a importância do tratamento precoce, que é iniciado nos primeiros anos de vida da criança, ajudando a diminuir os déficits no desenvolvimento e na comunicação. E quanto mais essa criança ela foi estimulada de forma precoce, quanto melhor ela iniciar as intervenções, né, muito maiores serão os ganhos, os resultados do desenvolvimento dela, né? Hoje nós temos na literatura que se uma criança inicia uma intervenção precoce a partir de 1 ano e meio, né, quando já se apresentam alguns sintomas, alguns sinais de atraso, nós temos aí comprovações de que ela pode até chegar a 80% ou 90%, né, de resultados positivos no seu desenvolvimento. E isso a gente está falando de um desenvolvimento global, né, tanto de forma cognitiva, tanto de forma motora, tanto de forma emocional. Então, quanto maior tiver o engajamento e essa intervenção precoce,
muito melhores serão os ganhos. Então, já a partir de 3 anos, 2 anos, né, a criança já iniciar esse processo, que assim a gente tem uma gama de resultados muito melhores. As intervenções multidisciplinares são indicadas para que a criança aprenda brincando. As bases do tratamento envolvem técnicas de mudança de comportamento. É essencial trabalhar com psicólogos ou educadores bem treinados em análise comportamental. Com essas intervenções, é possível ver um progresso significativo na vida da criança. Hoje, André Lucas, ele já fala tudo, né? Hoje ele já consegue pedir o que ele quer. Hoje ele tem... Quem vê em pouco tempo, assim, André Lucas, não percebe as características autísticas que ele tem, né? Porque a gente trabalha com ele de muito cedo. E hoje o prejuízo de André Lucas ainda é na socialização. Até ela fazer as intervenções tradicionais, que foi até os 5 anos, por aí 6, ela estava desenvolvendo bem, né? Mas assim, um desenvolvimento muito lento. Após a intervenção do ABA, né, que é essa terapia do comportamento, ela deu um salto muito significativo. Hoje em dia ela já troca palavras, ela sabe falar as palavras que a gente fala, ela repete, né, na verdade, palavras. Ela sabe muito mais os comandos, ela já toma banho sozinha, ela já faz xixi sozinha, se enxuga. Ela teve um salto muito grande de desenvolvimento com relação à capacidade dela de fazer as coisas sozinha, né, de independência. Meus filhos começaram a evoluir mais, não que as intervenções não tenham ajudado, não é isso que eu quero dizer, mas assim, os meus filhos evoluíram mais a partir do momento que eu me predispus a ajudar eles. Então, 90% da evolução deles sempre vai ser os pais. Então, a evolução dos meus filhos foi 90% minha e 10% dos outros profissionais, porque os outros profissionais ficam 10% da carga da criança, 90% fica em casa. Então, os pais são responsáveis automaticamente sobre isso. Então, a evolução deles foi 100%. O diagnóstico do autismo pode trazer dor e sofrimento, muitas vezes pela falta de informações corretas, mas ao entender do que se trata, os pais saem do luto e vão à luta. Durante a investigação, eu, né, e meu esposo, nós sofremos muito, no sentido de que é algo novo, é algo diferente, a gente não sabe o que vai vir de futuro. Então, a gente temia muito, né, de como seria o futuro dele, o que é que a gente poderia fazer, né, para ajudar, como seria a vida dele, né, no futuro, né, nossa preocupação toda era essa. Então, a gente, nesse momento, a gente até se permitiu, né, se perguntar os porquês, sofrer um pouco, mas a gente viu que aquilo não ia ajudar nem resolver. Então, aí a gente fala muito, né? A gente ouve muito essa expressão, a gente saiu do luto para a luta, né? Então, a gente deixou esse sentimento de impotência de lado e a gente se apegou não ao diagnóstico em si, mas o que é que a gente poderia fazer por ele. Porque desde a investigação a gente falava, a gente não está preocupado com o diagnóstico, se o diagnóstico vai vir para autismo ou qualquer outra coisa, né? Nossa preocupação ele tem um atraso, o que é que nós podemos fazer para ajudá-lo? Quando a Fono falou que ela tinha autismo, eu fui pesquisar. Eu já era membro da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência da OAB, né? E eu já tinha contato com pessoas com deficiência, mas eu não sabia bem como era o autismo. Eu fui pesquisar e eu pensei, eu falei, bom, já que a minha filha tem autismo, eu vou fazer de tudo que eu puder e o que eu não puder para ela ter o melhor desenvolvimento possível. A primeira reação que a gente tem sempre é o desespero, né? A gente não sabe com o que vai lidar, o que vai aparecer na frente da gente. Mesmo a gente estando convivendo com a criança ou com o adolescente, que seja, porque é muito difícil receber um diagnóstico assim. Mas, assim, não adianta também receber o diagnóstico e estagnar ali e parar. Não adianta, tem que ir à luta. Então, eu sempre falo para todas as mães, para todos os pais, não parem, vão à luta, do luto à luta. Não tem luto, é só luta. Para os pais que recebem o diagnóstico há pouco tempo, fica um conselho de quem já teve essa experiência. É importante se dar um momento, né, de
de sofrer um pouco, porque tudo a gente cria uma imagem, a gente cria uma idealização de um filho e de qualquer pessoa, de relacionamento, de tudo, e a gente precisa, é um choque de realidade, né? A gente precisa ver que eles não são perfeitos, assim como ninguém na Terra, no mundo é perfeito, mas que eles precisam, a gente precisa tanto deles quanto eles precisam da gente. E independente de, e acima de qualquer coisa, de diagnóstico, independente de qualquer coisa, brincar, atenção, né, carinho, ouvir a criança, né, por mais que ela não fale verbalmente, a criança se expressa, ela tem sentimentos, né, ela às vezes não sabe expressar, mas parar, ouvir, dedicar momentos para a criança é muito importante, faz toda a diferença. Estar com o seu filho, né, ir para o chão, brincar, e não se importar com o que os outros pensam, o que os outros vão dizer. Né? A gente, como pai, como mãe, precisa se blindar em relação ao julgamento das outras pessoas. É uma situação muito complicada, né, para os pais. Contudo, o que eu oriento é não fecharem os olhos. Porque o pior de tudo para a criança com diagnósticos iniciais ou indícios de autismo é os pais serem negacionistas, não aceitarem. Primeiro, que eu sempre falo para os meus clientes, né, para as pessoas que me procuram, para as mães que me procuram para falar comigo, né, já que eu sou uma pessoa de referência nessa parte do autismo aqui em Rondônia, é que primeiro faça todos os exames clínicos para descartar as possibilidades. O máximo que pode acontecer é você dizer, olha, meu filho é autista porque ele não tem nenhum problema físico e nós vamos buscar as atividades e as terapias e os métodos necessários para que ele tenha a melhor qualidade de vida possível. Ainda acontecem muitas falhas no atendimento para as crianças autistas, desde o acolhimento especializado fornecido pelo SUS até a educação individualizadas em escolas públicas e também clínicas multidisciplinares capacitadas com atendimento humanizado. Quanto mais tempo a criança tiver de intervenção, quanto mais tempo você tiver ali de atividade com a criança, para atividade com tempo e qualidade, né, vai ser importante para o desenvolvimento daquela criança. Os profissionais, eles precisam ver que os pais não são concorrentes, os pais são a base do tratamento, das estimulações dos filhos. Então, o maior conselho, né, que pode dizer assim, que eu posso dar para um profissional que trabalha com a criança, é capacita o pai, né, explica para a família o que é que você está fazendo, como ela pode ajudar, porque em casa é onde a criança vai passar mais tempo. Então, se aqueles 40 minutos, 45 minutos que fez na clínica, a mãe conseguir aplicar nas brincadeiras ao longo do dia, olha só quanto tempo a mais a criança vai ter de estimulação, né, de forma correta, de forma alinhada com o que está sendo trabalhado na clínica. Eu acho que o estado de Rondônia, né, poderia dar mais atenção para as crianças com deficiência em geral. Nós não temos um centro de referência, porque assim, as mães com as quais eu convivo, né, são as mães de clínicas, né, que têm condições financeiras de pagar por plano de saúde, mas e esses pais que não têm? As crianças ficam à mercê da própria sorte, entendeu? Então, assim, o Estado deveria intervir, sim. A saúde do Estado é muito precária. O SUS não é bem gerido no nosso Estado no sentido de ajudar essas crianças com autismo. Eu acho que um centro de referência público, né, intermediado pelo SUS, seria de infinitas possibilidades para ajudar essas crianças com autismo, porque a cada dia só cresce a quantidade de crianças com autismo. Esta reportagem teve como objetivo explicar sobre o que é o autismo, desde o diagnóstico até as intervenções multidisciplinares, que ajudam crianças a ter uma melhora significativa na interação social e na comunicação, através de experiências de mães e profissionais especialistas em análise do comportamento. Vale lembrar que o autismo não tem cura, mas tem tratamento, e com o apoio da família, a criança pode crescer com uma vida independente.